Assim como dizer que o vínculo e as relações entre o Brasil e a seleção brasileira foram praticamente cortados. E quase não há sentido hoje em ter aquele tipo de torcida meio ufanista que as pessoas tinham antigamente pela seleção brasileira. Porque hoje as pessoas têm, inclusive, mais o que fazer. E eu acho que é até saudável que elas não sejam tão ligadas à seleção brasileira, porque volto a falar, acho que é até meio exagerada a relação que o brasileiro tem com o futebol. Eu acho que é uma relação que ele exagera. É como se na ânsia desesperada de criar uma identidade, você coloca certas coisas num determinado pedestal, tá? Eu não nego que outras figuras que eu até admiro, o Senna, que era no automobilismo, o Pelé no futebol, tem o seu papel, vamos dizer, na história brasileira até exagerados, porque a ânsia de termos heróis e referências e líderes reconhecidos pelo mundo é tão grande, tão grande, tão grande que qualquer coisa já nos contenta. E não é que eles sejam qualquer coisa, eles são os melhores no esporte, são dois símbolos e tal, mas tem um problema nosso em exagerar o papel do esporte na identidade nacional. É como se fosse, vamos dizer, a ausência de história pura e simples, de conquista reais pro nosso povo, e a gente, né, puta, uma conquista esportiva, um time de futebol brasileiro ir bem, um esportista ganhar o campeonato, não significa que nós estamos vencendo junto, tá? Mas serve, aí sim, tá? Quando você tem um país que tá indo bem, né? Serve como uma demonstração de que aquele país, ele tá exuberante em todas as suas coisas. Então, um país que vai bem em Olimpíadas, acho que as Olimpíadas têm esse papel, que consegue bem em muitas categorias, né? Ele mostra a exuberância daquele momento, daquele povo, daquela cultura. Então, o esporte como consequência, sim. Problema assim, a gente dimensiona um esporte demais, o papel dele aumenta demais, a gente trata aquilo como uma coisa de vida ou morte. Hoje, como há essa ruptura e até essa perda de importância da seleção brasileira, fica tendo essas discussões. Por exemplo, os jogadores brasileiros, eles representam a população brasileira? Hoje todo mundo fala que não, no que eu discordo completamente. Os jogadores brasileiros, assim, de hoje, assim como os do passado, representam um recorte de setores da população brasileira. Então quem é um jogador da seleção de agora, do Brasil? O jogador da seleção brasileira de hoje é um cara que representa esses jovens das periferias ao redor do Brasil. É um menino da periferia com os sonhos dos meninos da periferia. O sonho de ficar rico, o sonho de, sabe, um carrão, tatuagens, ficar amigo de certos cantores, de certos músicos, de frequentar certas festas, de sair com um determinado tipo de mulher. E é um tipo de sonho, né? Um tipo de coisa que você vai ver no funk e ostentação, você vai ver no trap, você vai ver na música, você vai ver nesses elementos da cultura pop, que hoje a gente percebe, né, aqui vivendo a nossa vida normal, que em grande medida é deletério para essas pessoas e para a sociedade como um todo, porque é um tipo de produção ruim, tá? Eu não tô aqui nem fazendo um julgamento se a letra de uma música diz isso, se o artista fez isso. Não, eu estou dizendo, é uma produção de cultura de massa ruim, meio tosca, meio rude, e esses caras representam isso. E a galera do passado, como é que era a galera da seleção dos 70? Eram homens do tempo deles, talvez aquelas seleções ali, elas fossem no passado mais diversas, tá? Hoje você tem realmente uma indústria de pegar meninos que estão morando em bairros de periferia, em cidades pequenas, e você pega muito pobre, já manda pra base um time de futebol e vai. Lá os times eram diferentes, tinha mais gente oriunda das classes médias, urbanas e rurais, de um país que as pessoas praticavam mais o esporte, então pessoas de todas as classes sociais praticavam mais o futebol, porque o futebol tinha espaço para ser jogado nas ruas, nos campinhos. Hoje, se você fica andando numa cidade, eu não vejo em São Paulo, eu não vejo nenhum lugar com crianças jogando bola na rua. Eu ainda joguei um pouco de bola na rua com amigos. Hoje eu não vejo isso. Eu ando, eu não vejo ninguém jogando bola na rua. Acho que isso é uma coisa meio que morta. Campinho, então, praticamente não existe. Pra ser honesto. Pra você jogar bola, a gente joga bola, assim, a gente é velho, a gente joga bola. E paga pra jogar no society. Aquela coisa meio orgânica acabou. Então o futebol de hoje é um futebol que representa, volto a colocar, uma indústria, e é uma indústria que tem como mão de obra moleques e garotos que representam essa massa de jovens oriundos das periferias com seus sonhos e seus problemas. O despreparo que esses jovens têm ao entrar no mercado de trabalho, no geral, é refletido no despreparo que esses meninos que vão pra Europa e enriquecem têm ao lidar com a pressão, com tudo. Mas você vai falar, pô, mas eles jogam em times grandes, dão certo. Sim, eles dão certo, mas parece que quando eles são reunidos aqui, você vê esses defeitos aflorarem, que é como se eles estivessem reunindo com essa brasilidade, como se fosse um retorno à família pra esses caras. E as pessoas, o torcedor brasileiro é meio cruel, ele espera muito desses caras, ele exige muito desses caras, isso não vem, aí fica todo mundo frustrado. Eu acho que o jogador de futebol brasileiro não se diverte jogando pela seleção brasileira, o torcedor não se diverte, a imprensa gosta da briga, porque a imprensa vende, ela tem audiência, basicamente tratando de desgraça. Então o Brasil tomar 4-1 da Argentina, pra imprensa brasileira, é melhor do que ele tivesse empatado em 0-0, porque se ele tivesse empatado em 0-0 não tinha crise, se não tem crise não tem audiência.
Então, para a imprensa brasileira é bom que tenha tido lá esse barulho, o Brasil tomou um pau e tal, aí crise, vamos ter grandes discussões e tal. Eu acho que é natural e é sintoma do nosso tempo, sintoma de que as pessoas hoje têm redes sociais, elas podem escolher outros tipos de entretenimento e do fato do futebol cada vez menos ser definidor da brasilidade e isso tanto pro bem quanto pro mal. Talvez mais pro bem do que pro mal. Essa é uma verdade cortante. Porque talvez de onde você não espera que venha muita coisa, não vai vir nada mesmo. Eu tinha falado, falei, acho que eu vou tirar sarro, né? O Vini Júnior divulgou o Uruan e agora tá indo lá e toma uma piaba e ia ficar reclamando. Eu falei, já vai ficar chorando alguma coisa. Eu nem vou falar isso. Dane-se o Vini Júnior. O Vini Júnior é um jogador competentíssimo do time dele, lá do Real Madrid. E a coisa não funciona na seleção. Também não cabe a mim entrar em detalhes muito esportivos. Eu não sou especialista no esporte. Eu só acho que lidemos cada vez mais com a ideia de que nós estamos nos desassociando do futebol e da seleção brasileira e que talvez seja um fenômeno que, vamos dizer, não vai se alterar. E mais, que o Brasil provavelmente não vai ganhar. Assim, acho impossível que o Brasil ganhe a próxima Copa e muito provavelmente não vai ganhar a Copa seguinte. E talvez porque o futebol, como qualquer coisa, qualquer arte, qualquer ofício humano ao longo dos últimos 20, 30 anos, ele se tornou muito competitivo. Hoje todo mundo pratica bom futebol. A técnica hoje foi, né, se refinando. Hoje várias pessoas têm acesso, né, o conhecimento é compartilhado. Então você vai vencer no detalhe. E como é no detalhe que você vence, é literalmente assim, na quantidade de energia que você vai colocar em pequenas coisas que vão fazer uma pequena diferença no final, dado que todo mundo está muito próximo. O Brasil falta isso. E falta porque falta pessoas brilhantes no Brasil em muitas coisas. E agora eu não estou falando apenas de futebol, né? Esse aqui é algo mais que falta em tudo. Vou para a Fórmula 1. Repararam as diferenças de tempo em treino oficial hoje, quando comparadas com a era do Senna, são bizarras. Antigamente, do primeiro ao sexto colocado, num grid de largada na Fórmula 1, a diferença era de 3 segundos, 2,5, 1,8. Hoje, assim, quando muito é meio segundo. As diferenças todas se achataram. Então, o ganho tá no detalhe. Só que para você chegar naquele detalhe que vai dar aquela diferença, são muitos zilhões, é muito dinheiro, é muito conhecimento, muito material humano. Você precisa melhorar muito, muito, muito para você ter aquela pequena diferença. Vocês entendem? O básico todo mundo já faz. Aí sim o futebol serve como analogia para nós brasileiros. Porque num mundo em que pra ganhar aquele fio de cabelo que vai fazer uma diferença em qualquer área, seja na área de tecnologia, seja no agro competitivo, seja produzindo um carro, seja produzindo uma bateria elétrica, seja produzindo um celular, seja produzindo qualquer coisa, um esporte, um serviço, o que você for, como vivemos uma era da técnica, e a técnica, as pessoas têm acesso a ela e todo mundo vai melhorando, a competitividade aumenta muito, e a não ser que você venha com uma revolução que mude tudo, as diferenças, assim, você precisa investir muito pra você ter aquele detalhe que te coloca um pouco acima. É muito investimento para conseguir um detalhe. Para voltar para a analogia esportiva. Quem conseguiu uma revolução? O Guardiola. Quando ele criou a tal da tic-tac, aí ele fez uma revolução. Aí você pegou o Barcelona, foi muito bem, a seleção da Espanha ganhou. Eles fizeram uma revolução, aí o mundo vai alcançando. Você dá um salto e o mundo alcança. Mesma coisa nos negócios. Quando a Apple criou o iPod, quando a Apple criou o iPhone, ela cria, aí os outros vão alcançando. E aí o correto é você depois ir criando, né? Você fazer essas revoluções. Musk é outro desses inovadores. Agora, se você não está inovando e ganha as grandes margens, entenda que você vai estar investindo muito para ganhar no negocinho. E nisso você vai ter que ter sempre o melhor material humano, o melhor processo, a melhor produtividade. Nós somos um país disso? Não. Nós somos a cultura que cultua isso? Não. Nós temos o preparo mental para isso? Não. Então vai sempre faltar. E eu acho que nesse mundo hipercompetitivo, nós, como somos um país que chora e fica o tempo todo se culpando por qualquer coisa, nós vamos perder. E aí o nosso destino nesse mundo é perder. Então o destino de ser brasileiro na contemporaneidade, sem entender que o mundo é competição e agora é o detalhe do detalhe do detalhe que faz a diferença em qualquer arte humana e qualquer ofício humano, nós vamos perder. E vamos sempre ficar procurando razões emotivas. Então, tá, essas coisas, ai, esses jogadores com esses cabelinhos, não sei o que. Os caras que estavam com seus cabelinhos também. Ah, e tatuados, eles estavam tatuados também. Eles eram melhores. Eles são melhores, eles são mais inteligentes, eles têm um técnico muito mais capaz, eles têm uma geração superior, eles vão ficar ganhando. Já vem uma geração ruim de Argentina, eles vão ficar lá na fila, igual já ficaram antes. A vida é mais ou menos assim. Ou não, eles vão ficar bons por muito tempo. Sabe? É do jogo. E não tentem abstrair. Certas coisas são apenas futebol. A gente pode tirar algumas coisas pra gente fazer paralelos, né? Porque é um paralelo interessante que eu fiquei reparando no jogo, que não tem a ver com o jogo em si, mas tem a ver com a visão de nós. Pegue a camisa da Argentina. Ela é uma obra-prima. É a Adidas Originals que fez. E a Adidas não apenas respeita a história, como ela enxerga a Argentina como um produto clássico, como um produto sério. Esta é uma camisa de alguém que tem autorrespeito e que se vê como alguém soberano.
alguém digno da própria história. Ela vê a Argentina como uma nação. Isso é a camisa de uma nação séria. E a Adidas respeitou eles e entregou isso. A numeração atrás é um número escrito com uma fonte clássica. Vocês não entenderam onde eu vou chegar. Os detalhes dizem muito, amigos. O entendimento da Adidas sobre a Argentina é um entendimento clássico. E se for pegar outra camisa da Adidas, também, sempre nesse lance clássico em cima dos símbolos da bandeira. Vamos agora para o uniforme do Brasil. O uniforme do Brasil, na Copa já era ainda pior, né? Ele tinha meio que uma onça, manchinhas de onça e símbolos meio tropicais, cores berrantes. A camisa brasileira, o uniforme brasileiro nunca foi berrante. A camisa brasileira sempre foi um amarelo ouro, um azul e um verde escuro. Hoje é um verde fosforescente, é um amarelo cheio... Eu vou explicar o que os caras... A Nike vê o Brasil como uma nação africana, uma nação da América Central, e aí eles fazem essas coisas que a gente chama de estampas étnicas, né? Que é uma forma, vou retratar eles naquela coisa singela deles. Eles fizeram uma coisa singela, meio com uma estampa étnica. Coisa que você vai estampar, sei lá, Burkina Faso versus Togo. Eles vão estar com umas camisas com essas estampas meio étnicas, porque as grandes marcas, como eles pegam um estereótipo meio tribal ali daquelas nações, eles fazem eles com essa coisa meio étnica, né? Olha que engraçado, tal, vou botar um bicho ali e tal. É isso. Os Burkina Faso, eles vão fazer uma estampa étnica pra Burkina Faso. Bem, se eu pegar um time da América Central, eles vão muito nessa linha. Pro Brasil, antigamente não era assim. Agora, cada vez mais a Nike nos retrata assim. A visão que a Nike tem sobre nós é uma visão já meio... essa aí, ó. Esse desenho aí é um negócio meio... Não é um time sério. Não parece um troço muito levado a sério. E a gente meio que tá comprando essa coisa meio... Nós somos uns dançarinos, meio... entendeu? E não é que isso influencia... Só que não é uma análise sobre o esporte. Pode ser que o Brasil estivesse ganhando com isso. Pra mim, a imagem que o Brasil tá passando pro mundo, e parece que a imagem que nós queremos passar pro mundo, não é uma imagem de um país competitivo. Parece ser a imagem de um país divertido, de um país engraçado, um país com muita floresta e tal. Esse país não ganha. Entendeu? Essas coisas não ganham. Eu acho que a nossa autoimagem tá errada e a imagem dos gringos sobre nós é uma imagem que nos reduz. E se isso é assim no futebol, será assim em outras áreas. Tanto que quando você pergunta pra um gringo o que é o Brasil, ele vai falar floresta amazônica, bunda, praia, sexo, samba. É uma determinada imagem, entendeu? Essa imagem não tem valor agregado, entenda isso. Eles nos veem como estado da natureza. Na ânsia de procurar um significado para nós mesmos, nós achamos que nós somos estado da natureza.